Como é que é, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos um tópico muito pedido. Vamos falar de antinutrientes. Será que eles são mesmo o lado negro dos vegetais ou será que não temos que nos preocupar com eles? É isso que nós vamos ver hoje de uma forma bastante científica. Então, quero só começar por dizer que os antinutrientes estão presentes em quase todos os alimentos, por isso não há mesmo forma de nós evitarmos. Mas a questão aqui é, será que isso é um problema ou será que não é problema nenhum e até tem vantagens para o nosso corpo? Para quem não sabe, a questão dos antinutrientes é a seguinte: quando vocês têm um consumo elevado de antinutrientes, como eles são antinutrientes, eles vão impedir a absorção de alguns nutrientes, principalmente os minerais como o cálcio, o zinco e o ferro. E por isso é que há esta ideia de que é muito mau para o nosso corpo consumir antinutrientes. No entanto, não é bem isso que a ciência mostra. Outra coisa em comum em todos os antinutrientes é que são encontrados em maior nível nas leguminosas e vegetais. Coisas como todo o tipo de feijão ou espinafres, todos estes são altos em antinutrientes. E hoje eu vou falar dos três principais ou mais conhecidos tipos de antinutrientes. Que são, em primeiro lugar, os fitatos, muito presentes em todo o tipo de leguminosas, as lectinas, também muito presentes nas leguminosas, e os oxalatos, presentes em vegetais de folha verde, como os espinafres. Então, vamos começar pelos fitatos, e aqui a questão é se eles impedem a absorção de ferro e de zinco. Como vários estudos apontam, o nosso corpo adapta-se à ingestão de fitatos. Por isso, embora na primeira semana a absorção de ferro e destes minerais possa ser menor, depois do nosso corpo se adaptar é exatamente igual. No entanto, se estiverem mesmo preocupados com esta situação durante aquele período ou mini período de adaptação, basta adicionarem uma pequena quantidade de vitamina C ou de algum alimento que tenha vitamina C às refeições altas em ferro e não vão ter problema nenhum, porque essa vitamina C vai anular o efeito dos fitatos. Por isso é que a absorção de ferro é maior quando a misturam com vitamina C. No que toca ao zinco, isto também não parece ser um problema. Este estudo mostrou que as crianças que consumiam mais fitatos tinham também os níveis de zinco mais altos. Isto acontece porque as bactérias nos nossos intestinos têm micro-organismos que impedem que os fitatos impeçam a absorção de zinco. Uma dieta rica em fitatos aumenta o potencial para a nossa microbiota digerir fitatos, ou seja, mais uma vez, o nosso corpo adapta-se. Depois de passar aquele período de uma semana de adaptação com o consumo mais alto de fitatos, não vão ter qualquer problema com a absorção dos nutrientes. Depois também há a ideia de que as pessoas que consomem mais fitatos têm uma absorção menor de cálcio. E isso não está fundamentado, até porque as pessoas com o maior consumo de fitatos são aquelas com maior densidade óssea, com os ossos mais fortes. Parece assim que os fitatos podem até ajudar no combate à osteoporose. Ok, e agora que já vimos que não nos devemos preocupar com os fitatos, vamos ver os efeitos positivos que os fitatos podem ter na nossa saúde. E eu fiquei super surpreendido ao fazer esta pesquisa, porque parecem ter mesmo muitos efeitos positivos e não é efeitos positivos em coisas pequeninas. É que eles têm mesmo muitos efeitos positivos. Têm propriedades anti-cancro, contra doenças cardiovasculares, reparação de ADN e controle da diabetes. Ou seja, 4 coisas super importantes em que os fitatos podem ajudar. Vamos agora focar-nos nas propriedades anti-cancro dos fitatos, que foi a parte que mais me surpreendeu. É que há mesmo muitos estudos a mostrar benefícios dos fitatos em relação ao cancro. Os fitatos têm-se mostrado muito eficazes no suprimento de células cancerígenas e não é só no cancro do cólon, é de muitos e eu até vou ter que citar isto. Cancro da mama, cancro cervical, cancro da próstata, cancro pancreático, melanoma, praticamente todo o tipo de cancros e de células cancerígenas, os fitatos têm um efeito positivo. Isto acontece porque os fitatos atacam as células cancerígenas de muitas formas.
Muitas mesmo, são essas todas que estão aí. O mais surpreendente de tudo é que os fitatos podem ter a capacidade de pegar em células cancerígenas e transformá-las, ou seja, curá-las e elas voltam a ser células normais. Eu nem sabia que isso era possível. Estão a ver, já nem células de cancro é preciso matar, basta convertê-las. E isto foi não só demonstrado no cancro do cólon, mas também da próstata, mama e músculos. E depois disto concluímos que não há mesmo razão para ter medo aos fitatos. Não só não devemos ter medo, como devemos tentar consumir fitatos por causa de todos estes benefícios que vimos aqui. E agora vamos falar do segundo antinutriente, as lectinas. O medo em relação às lectinas é que elas se colam à parede do intestino e impedem a absorção de certos minerais. E no caso das lectinas é muito difícil generalizar porque existem lectinas de muitos modos presentes em muitos alimentos. Mas para efeitos deste vídeo vamos focar nas lectinas presentes nas leguminosas, que é essa a questão e é a pergunta que eu recebo mais vezes. No que toca ao feijão e à soja, a maior parte das lectinas são destruídas no processo de cozedura, destruindo até 99% das lectinas em 10 minutos de cozedura. Para além disto, as lectinas também parecem ter propriedades anti-cancro. Não tanto como os fitatos, aquilo parece uma cura para o cancro que é Jesus, mas também parecem ter propriedades anti-cancro. Por isso não há razão para ter medo das lectinas, uma vez que elas são praticamente todas destruídas e só conseguem 1% das lectinas que eram presentes nos alimentos. Acho que ninguém vai comer feijão cru. Ok, e vamos agora para o último tipo de antinutriente, os oxalatos, presentes em vegetais de folha verde, especialmente em espinafres. E o que é que se passa com os oxalatos? São quase todos destruídos com a cozedura. Por isso, se comerem espinafre cru, são capazes de ter lá alguns oxalatos. Cozido já não tem oxalato nenhum. No entanto, é preciso terem atenção que o espinafre cru tem muitos benefícios e muitas vitaminas e muitos outros nutrientes, por isso os oxalatos não serão um problema. É que a questão dos oxalatos é que o consumo alto de oxalatos impede a absorção de cálcio. No entanto, só impede a absorção de cálcio que esse próprio alimento que tem os oxalatos também tem. Ou seja, quando vocês comem espinafre cru, apesar de ele ser rico em cálcio, ele também é rico em oxalatos e eles bloqueiam-se um ao outro. Ou seja, só o cálcio presente nesse mesmo alimento. No entanto, depois de cozinharem, os oxalatos já não estão lá. Por isso não é mesmo algo com que têm que se preocupar se não comerem muito espinafre cru. Se comerem espinafre cru, também não têm que se preocupar, porque muito provavelmente os espinafres não são a única fonte de cálcio na vossa dieta, têm outras. E perdem o cálcio dos espinafres, ok, mas têm o cálcio de todos os outros alimentos. Ou cozinham e mantêm o cálcio de espinafre sem os oxalatos. Ok, e basicamente era isso que eu tinha para vos dizer sobre os antinutrientes. Aquela pergunta do início, será que eles são um lado negro dos vegetais ou será que é algo ao que não temos que nos preocupar? Já sabem que é algo com que não temos mesmo que nos preocupar. Aliás, os alimentos mais ricos em antinutrientes, como as leguminosas e os vegetais, são também os alimentos mais saudáveis para nós. Já viram essa dicotomia? Por isso, dicotomia, não é dicotomia, dicotomia. Por isso não há mesmo razão para nos preocuparmos ou para ter medo a estes alimentos. Muitas vezes se perguntas a perguntar sobre os antinutrientes presentes no feijão e tudo isso, aqui tem a resposta, já tem este vídeo para ver. Tem os estudos todos aí em baixo, a sério. Vejam os estudos relacionados com o cancro que eu fiquei tipo... Como é que isto é possível? Há mesmo muita informação sobre os fitatos e o cancro. Por isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem aqui em baixo. Se tiverem um tópico que eu queira que fale, que vocês queiram que eu fale a seguir, deixem em baixo. E eu vejo-vos no próximo.